Nesta grande cidade dos Estados Unidos, o verão pesava sobre as artérias em ebulição. Os raios do sol batiam impiedosamente, transformando as calçadas em espelhos reluzentes de asfalto, como se o calor viesse da própria terra. Nuvens preguiçosas, pairando no horizonte, pareciam observar as ruas movimentadas, mas ofereciam pouco alívio à onda de calor. Os ruídos da cidade misturavam-se com uma atmosfera pesada, criando um ambiente quase sufocante. As pessoas corriam sob as sombras dos edifícios, mas a luz era implacável. O ar parecia girar sobre si mesmo, saturado de calor, transformando a cidade num forno aberto. Neste turbilhão urbano, as ruas comerciais encheram-se de pessoas que perambulavam entre lojas, restaurantes e pequenas barracas, algumas buscando se refrescar no ar-condicionado, outras correndo em direção ao seu destino. Mas na curva de uma rua deserta, onde edifícios altos davam lugar a edifícios mais antigos, a atmosfera assumia subitamente uma tensão invisível, surgia um acontecimento e, com ele, perturbava tudo o que estava estabelecido. Foi ali, neste local menos frequentado, que o agente Thompson e o agente Miller, dois polícias em patrulha, decidiram estabelecer a sua própria forma de ordem. Não eram estranhos aos bairros predominantemente afro-americanos que visitavam frequentemente, e a sua presença, como acontecia frequentemente, era marcada por flagrantes desprezo e arrogância. Sentiam-se intocáveis, protegidos pelo seu uniforme e por um sistema que, aos seus olhos, lhes permitia exercer um controle ilimitado. Esses bairros, que consideravam difíceis, eram onde costumavam relegar as leis à sua própria interpretação. Longe de estarem lá para proteger, eles estavam lá para subjugar. Eles estavam de mau humor naquele dia, e o calor opressivo não ajudou. A polícia, já oprimida pelos preconceitos e pela rotina das prisões arbitrárias, parou na esquina. O olhar deles pousou em um homem negro bem vestido andando confiante pela calçada. O homem estava acompanhado de outro, também de terno elegante. A calma, a dignidade e a forma como vestiam os trajes contrastavam com a dureza do cenário urbano. O que eles não sabiam na época era que esses dois homens não eram apenas transeuntes comuns. Eram capitães do exército, homens condecorados pela coragem na missão e pelo excepcional serviço prestado à nação. Mas hoje, nesta rua, eles se tornariam alvos, vítimas de um sistema que os via principalmente como uma ameaça por causa da cor da sua pele. O agente Thompson, cujo olhar frio perfurava as pessoas com desprezo, deu um passo à frente. A sua atitude era a de um homem que, à sombra da sua farda, acreditava que o mundo lhe pertencia. Ele abordou James Carter, o capitão de 45 anos, um homem calmo e atencioso, conhecido por seu carisma e disciplina férrea. O outro, Malcolm Stevens, 40 anos, mais enérgico e impulsivo, mas igualmente respeitado no exército, seguiu o amigo, figura sólida e determinada. Vocês dois, parem. Vocês têm alguma identificação? O agente Miller disse bruscamente, como se precisasse justificar seu poder assediando aqueles que lhe pareciam suspeitos. O tom não era nem cordial nem respeitoso, mas havia uma vontade de dominar, de impor uma hierarquia. O capitão Carter, nunca acostumado a tal agressão, respondeu calmamente: "Por que isso? Não estamos fazendo nada de errado." Seu rosto permanecia impassível, mas em seus olhos se lia confusão, incompreensão diante de um tratamento tão arbitrário. "Você parece suspeito", respondeu Thompson, seu olhar endurecendo. "Mostre seus documentos." Já não era uma pergunta, mas uma ordem, uma exigência infundada. Ele nem se preocupou em verificar os distintivos militares que os dois homens usavam com orgulho. Para ele, esses homens nada mais eram do que negros em seu território. Os dois capitães, embora surpresos com a agressão repentina, preparavam-se para apresentar seus identificadores. Sabiam que o seu estatuto militar, embora imponente, não mudaria a situação. Mas antes que pudessem reagir, Miller, com a brutalidade que caracterizava os seus métodos, apoderou-se deles sem aviso prévio. "Eu disse para você parar." Ele gritou, sua voz revelando um aumento irracional de pressão, enquanto sua mão prendia Stevens contra o carro da polícia. O capitão Carter se lançou para separar os dois homens, mas num piscar de olhos Miller também o dominou, prendendo-o violentamente contra o capô. Os golpes choveram, não porque houvesse qualquer legitimidade, mas porque o poder estava agora nas mãos da polícia e o seu ódio racial foi expresso sem restrições. O som de rangidos e gritos se misturava ao eco das ruas silenciosas.
Os transeuntes, chocados com a cena, pegaram seus celulares. Alguns filmaram, outros nem ousaram intervir. Mas logo a cena se tornou viral. O vídeo se espalhou como um incêndio nas redes sociais, captando a humilhação dos dois homens. Este vídeo, estas imagens de violência gratuita, ultrapassaram fronteiras, e o que deveria ser uma cena isolada num bairro da cidade tornou-se um símbolo da opressão sistêmica que corrompia todo o país. As reações foram imediatas. Poucas horas depois do incidente, os protestos começaram. Cidadãos revoltados, mas também grupos de direitos civis, ativistas e veteranos mobilizados. Pedidos por justiça ecoaram, não apenas nas ruas da cidade, mas em todo o país. O bairro onde os dois capitães cresceram tornou-se um foco de revolta. Cartazes denunciando o racismo sistêmico foram erguidos, gritos de unidade e solidariedade ecoaram no ar quente do verão. Centenas de vozes uniram-se em raiva, não só contra as ações dos agentes da polícia, mas também contra um sistema que permitia agentes como Thompson e Miller abusarem do seu poder sem medo das consequências. O exército, informado do ataque, reagiu rapidamente. O porta-voz militar, um respeitado coronel, dirigiu-se à nação numa conferência de imprensa, denunciando publicamente o comportamento dos agentes da polícia. O que estes homens sofreram é uma vergonha, não só para aqueles que os trataram desta forma, mas para toda a nação, declarou com firmeza. O respeito, a dignidade e a honra devem vir em primeiro lugar, e o que foi feito a estes capitães não ficará sem resposta. As palavras do general Richard Wilson, veterano de guerra e ativista dos direitos civis, ressoaram poderosamente. A unidade e o respeito devem estar no coração da nossa nação, e o que foi feito a estes homens não será tolerado. Os policiais, Thompson e Miller, acreditavam-se protegidos por seu status e pela influência que exerciam na cidade. Estavam habituados à sua impunidade, à forma como seu abuso de poder passava despercebido, a confiança que anos de comportamento racista sem consequências lhes proporcionavam. Porém, desta vez, eles estavam seriamente enganados. No espaço de poucas horas, um verdadeiro vento de raiva soprou por todo o país, alimentado por milhões de pessoas indignadas com a brutalidade do seu acto. Os seus superiores imediatos foram esmagados pela pressão popular e política. A investigação interna, que inicialmente parecia uma formalidade, tomou um rumo mais complexo. Chamadas incessantes, mensagens de apoio às vítimas, manifestações massivas em frente às esquadras da polícia e o súbito aparecimento de uma pressão mediática sem precedentes realçaram a extensão do problema. Cada hora que passava tornava a posição deles mais insustentável. A polícia, sentindo a tempestade a crescer à sua volta, decidiu recuar para uma postura defensiva, esperando que a sua reputação e experiência fossem suficientes para encobrir o caso. Mas não previram o impacto devastador do apoio maciço que surgiu para os capitães Carter e Stevens. Ex-companheiros militares dos dois capitães começaram a se organizar. Soldados de origens variadas, de todos os cantos do país, uniram-se para apoiar os dois homens que consideravam não apenas heróis de guerra, mas também vítimas de um sistema injusto. Este apoio, inicialmente discreto, rapidamente se transformou numa força organizada. Os veteranos começaram a distribuir panfletos, a organizar comícios e a contactar os meios de comunicação social, aumentando a pressão sobre o aparelho de Estado e as autoridades civis. Os capitães Carter e Stevens, após serem libertados sob fiança, compareceram a uma entrevista coletiva. Os seus rostos, marcados pela dor mas também pela dignidade, simbolizavam a própria honra da luta que travaram pelo seu país, luta que, hoje, foi transposta para uma luta mais ampla contra a injustiça racial. Malcolm Stevens, com seu olhar penetrante e voz cheia de gravidade, declarou diante das câmeras: "Fomos vítimas de humilhação, racismo e abuso de poder." Estas palavras ressoaram por todo o país e o efeito foi imediato. Uma colossal campanha de mídia começou. Celebridades, políticos e líderes comunitários manifestaram-se contra a brutalidade policial e a discriminação racial. Mas o que realmente perturbou o equilíbrio de poder foi a decisão radical dos militares. Depois de analisarem as provas e tendo em conta a opinião pública, exigiram a demissão imediata do agente Thompson e do agente Miller. Em poucas horas, a mobilização do exército, que apoiava firmemente a causa dos dois capitães, teve um impacto decisivo. O governo, preso entre a pressão popular e a influência do exército, finalmente cedeu e anunciou a abertura de um julgamento contra os dois policiais.
O julgamento amplamente divulgado atraiu uma multidão impressionante ao tribunal. Jornalistas, ativistas dos direitos civis, figuras públicas e centenas de apoiantes dos dois capitães preencheram as fileiras. O advogado de Carter Stevens, um respeitado ex-procurador, elevou a fasquia desde o início da sua discussão. Denunciou vigorosamente a violência policial e o ataque à honra dos dois homens. Esses policiais desonraram a memória daqueles que serviram este país. Eles pisotearam o compromisso e o sacrifício de dois heróis, declarou. A polícia viu-se confrontada com uma defesa tão arrogante quanto frágil. O seu advogado tentou minimizar o incidente, argumentando que os agentes tinham agido no âmbito das suas funções e que a violência era uma resposta justificada a uma situação tensa. Mas as evidências eram esmagadoras. O vídeo do incidente, filmado por um transeunte, mostrou a excessiva brutalidade da polícia, o seu comportamento agressivo e racista. Os depoimentos de testemunhas, bem como as queixas anteriores de comportamento discriminatório apresentadas contra Thompson e Miller, refletiram uma história alarmante. O veredicto veio rapidamente. Os dois policiais foram considerados culpados de abuso de poder, discriminação racial e agressão. A sentença foi firme, pena de prisão para os dois agentes, bem como a cassação dos seus crachás. A imagem destes dois policiais, outrora intocáveis, acorrentados e retirados do tribunal, foi um poderoso símbolo da vitória da justiça. Os protestos, que começaram nas ruas da cidade, rapidamente se espalharam por todo o país. Milhares de pessoas aderiram aos apelos à reforma do sistema judiciário e policial. Os cartazes exigiam o fim do racismo institucional, a descolonização da força policial e o estabelecimento de mecanismos de controlo mais rigorosos sobre a polícia. Esta onda de protestos tornou-se um movimento nacional, um grito de raiva e de esperança, exigindo reformas profundas e imediatas. Malcolm Stevens e James Carter, apesar da dor e da humilhação que sofreram, eram agora símbolos da luta contra a opressão. A sua história foi um catalisador para a consciência coletiva dos abusos sistêmicos de poder. A sua coragem e dignidade face à injustiça inspiraram uma geração de jovens a levantar-se e a defender os seus direitos. À medida que a cidade se acalmava após os protestos, o legado da luta dos capitães estava apenas começando. A sua luta não se limitou a um confronto pessoal com agentes policiais racistas. Ela havia se tornado referência na luta por uma sociedade mais justa, onde finalmente a igualdade e a dignidade fossem concedidas a todos, sem distinção de cor de pele ou status. A vitória de Stevens e Carter marcou assim o início de uma mudança mais profunda, a do reconhecimento do poder das vozes que foram suprimidas durante demasiado tempo.